Geralmente, quando o objetivo da gente é buscar a verdade sobre alguma coisa, a nossa imaginação corre logo para algo imediato, né? É uma coisa mais cirúrgica, digamos assim. Exato. Tipo uma equação matemática num quadro negro. Ou, melhor ainda, um raio-x. Se tem uma fratura no braço de alguém, a imagem do raio-x revela aquela linha branca irregular na hora. Uhum. O médico aponta para o osso e o problema está muito claro. É um cenário quase binário, sabe? Ou o osso está quebrado, ou o osso está intacto. E existe um certo conforto nisso, né? Uma preferência muito natural humana por coisas que são visíveis, fáceis de categorizar. Onde o erro e a solução aparecem ali, sob a luz do dia. Pois é. Mas no nosso mergulho de hoje, a gente vai ver que a aplicação da justiça opera numa frequência completamente diferente desse raio-x. Totalmente diferente. Hoje nós vamos explorar o material base da professora Isabela, que traz aquelas questões de revisão super instigantes sobre o processo penal brasileiro. E é fascinante porque, quando a gente faz essa transição para o universo do processo penal, essa máquina de raio-x metafórica parece que entra em curto-circuito. Com certeza, o que muita gente espera que seja uma linha reta entre o crime e a punição, na verdade se revela um ecossistema denso, cheio de limites de atuação, prazos bem rigorosos, garantias institucionais. E, para quem olha rápido de fora, a superfície parece até um pântano de burocracia intransponível, não acha? Ah, parece. É uma crítica comum. Mas a nossa missão aqui hoje é justamente decodificar as regras desse jogo. O objetivo dessa análise detalhada do material é entender como o Estado investiga o crime, busca a verdade e pune, sem se tornar um poder autoritário. Exatamente. É uma jornada pelos limites do poder. Porque antes da gente falar sobre polícia ou prisão, a gente precisa entender o porquê de existir um processo, né? Não dá para simplesmente prender alguém sem regras. Não dá. E a tentação do atalho é gigantesca. O clamor popular questiona muito isso. Se um crime ganha fama, se a mídia está em cima, a reação instintiva é querer pular a fase, né? Sim, eu ia até fazer um papel de advogado do diabo aqui. Se a polícia e a sociedade inteira já sabem que alguém cometeu um crime, tem vídeo, tem tudo, por que tanta burocracia? Não seria mais eficiente ir direto ao ponto e prender? Essa é a pergunta de ouro. Mas a gente recusa esse atalho por causa de um princípio básico inegociável, que é o nulla poena sine iudicio. Que significa, na prática, nenhuma pena sem julgamento. Isso. O processo penal não é uma burocracia inútil. Ele é o caminho indispensável para aplicar qualquer sanção. Se a gente tira o processo, o que sobra é a vingança privada, é a lei do mais forte. É a diferença entre a justiça institucional e a barbárie, né? Exato. E para organizar isso, o Brasil adotou o que a nossa Constituição e o recente pacote anticrime chamam de sistema acusatório. Certo. Historicamente, a gente tinha modelos inquisitórios, onde quem investigava era o mesmo que acusava e que depois julgava. Nossa, isso soa super perigoso. E porque gera viés de confirmação. A pessoa que investiga se apaixona pela própria teoria, fica impossível ser imparcial na hora de dar a sentença. Entendi. Pensando aqui, dá para comparar esse sistema acusatório com uma partida de futebol moderna, sabe? Ah, adoro essa analogia, conta mais. É que no futebol, você tem uma separação clara de papéis. O Ministério Público é um time. A função dele é atacar, é fazer a acusação. Perfeito. A defesa é o outro time. Ela está ali para bloquear as jogadas, questionar, defender. E o juiz, o juiz é o árbitro. Ele tem que ser imparcial, ele não pode, cabecear a bola para o gol de um dos times. É a melhor forma de explicar para quem nos ouve. O controle das provas fica na mão dos times, das partes, não do juiz. O campo precisa estar nivelado. Mas antes mesmo do Ministério Público e da Defesa entrarem em campo perante o juiz, tem o aquecimento. O jogo começa com a polícia, né? Exatamente. A bola começa a rolar na investigação preliminar, que é o inquérito policial, o famoso IP. Que é tipo o rascunho da investigação. Isso, o primeiro rascunho da narrativa do crime. Mas ligar o motor dessa investigação tem regras muito estritas. Então, vamos imaginar um cenário prático. Chega uma denúncia anônima lá na delegacia. Aquela notícia apócrifa, né? Um vizinho liga e fala que tem uma casa vendendo drogas. O delegado não pode simplesmente pegar a viatura e arrombar a porta e entrar.
De jeito nenhum. Uma denúncia anônima sozinha não tem força jurídica para abrir um inquérito automaticamente, e muito menos para invadir uma casa. Nossa, imagino que muita gente acha que sim. Pois é. Mas a regra é que o delegado precisa fazer uma VEP, que é a verificação de existência prévia. Uhum. Os agentes precisam investigar quietinhos, cruzar dados, confirmar se a denúncia faz sentido mínimo. Só depois disso o inquérito pode nascer. Faz sentido, até para evitar vingança de vizinho, né? Mas inverte a situação agora. A vítima sofreu um golpe, uma apropriação indébita do ex-marido. Ela chega na delegacia cheia de provas, extrato de banco, tudo certinho. Certo. E aí o delegado olha e fala: "Ah, não vou abrir inquérito, porque eu acho que isso aqui não é crime, é só um desacordo comercial." A vítima fica de mãos atadas. Não, ela não fica desamparada. O sistema prevê que cabe recurso administrativo. A vítima pode levar essa recusa para a chefia de polícia. Então, se o delegado cruzar os braços, existe um caminho interno para reverter isso. Ah, bom saber. Agora, vamos dizer que a investigação andou, o inquérito está rolando. Aí o escrivão comete um erro formal lá dentro. Digita um depoimento fora da norma técnica. Esse erro anula todo o processo futuro e o criminoso sai livre? Ah, esse é um mito muito forte. Muito alimentado por filmes, inclusive. Mas a resposta é não. Sério? Não anula? Não. O inquérito, como a gente falou, é um rascunho. Ele é considerado uma peça meramente informativa. Então, se tiver um vício formal ali na delegacia, isso não contamina a ação penal que vai acontecer lá na frente com o juiz. Ah, entendi. Porque a prova vai ser repetida na frente do juiz de qualquer jeito? Exatamente. O juiz não vai só ler o papel da delegacia. Ele vai ouvir as testemunhas de novo, com o promotor e o advogado presentes. Tá, mas então o delegado faz o que ele quer no inquérito. Também não. Ele tem obrigações claríssimas. Por exemplo, se tem um crime que deixa vestígio, tipo uma lesão corporal, o artigo 158 do CPP diz que é obrigatório fazer o exame de corpo de delito. Não é uma escolha dele? Nenhuma escolha. É obrigatório. Outra coisa que não é escolha é arquivar o inquérito. É o princípio da indisponibilidade, lá no artigo 17. Peraí, o delegado não pode jogar o processo na gaveta e fechar o caso? De jeito nenhum. O delegado nunca arquiva inquérito. Mesmo que ele chegue no final e conclua que o cara é inocente, ele tem que mandar o material para o Ministério Público e para o juiz. Entendi. E como é que termina a participação do delegado, então? Termina com 2 atos muito importantes. Primeiro pode ter o indiciamento. Que é quando a coisa fica séria para o suspeito, né? Fica super séria. O indiciamento é um ato técnico e fundamentado privativo do delegado. Ele aponta, com base em provas, que aquela pessoa é a provável autora. Não pode ser baseado em achismo, porque isso muda a vida do investigado. Uhum. E o segundo ato é o relatório final. O delegado narra tudo o que aconteceu. Mas, e isso é crucial, ele é proibido de emitir juízo de valor ali. Ele não pode dar pitaco se o cara é culpado ou não. Exato. É a chamada opinio delicti. O delegado não tem essa prerrogativa. Quem decide se a conduta merece um processo criminal é o promotor. Maravilha. Mas pensa comigo. E se o relatório final mostrar que não tem prova suficiente de jeito nenhum? Descobrir o autor do crime parece impossível. O que acontece com a investigação? Bom, o Ministério Público recebe isso e, vendo que não tem justa causa, pede o arquivamento. E o juiz arquiva. A investigação vai para a gaveta por autoria desconhecida ou falta de provas com base no artigo 28. E aí vem uma dúvida super prática. Se um crime grave é arquivado hoje, a gaveta tranca, mas daqui a uns 2 anos, do nada, aparece uma testemunha inédita ou um vídeo de celular que mostra o crime certinho. O criminoso está livre para sempre porque o caso virou coisa julgada material? De forma alguma. A engenharia jurídica para isso é fascinante. O arquivamento por falta de provas faz apenas coisa julgada formal. Ah, então é uma estabilidade provisória. Perfeito. A lei usa uma cláusula chamada rebus sic stantibus. Basicamente significa que a decisão vale enquanto o cenário for aquele. Surgindo provas novas, como esse vídeo inédito do celular, o Ministério Público pode promover o desarquivamento e oferecer a denúncia na mesma hora. O jogo reabre. O jogo reabre.
É incrível, então o tempo não é um escudo absoluto? Não é. Mas falando em tempo, tem um detalhe sobre prazos que a gente precisa muito destacar, especialmente se o indiciado estiver preso. Ah, imagino que o relógio corra diferente para quem está na cadeia. Corre rapidíssimo. Se o suspeito está preso preventivamente, a polícia não tem o tempo que quiser para investigar. Pela regra geral do CPP, o inquérito de réu preso tem que terminar em 10 dias, improrrogáveis. 10 dias? Nossa, é muito rápido para os padrões burocráticos, mas faz todo sentido humano, né? Manter alguém numa cela, trancado, sem uma acusação formal de fato, é uma violência extrema. Exatamente. É uma inversão de valores perigosa deixar a pessoa presa enquanto o Estado procura com calma alguma prova. Por isso, a regra força a máquina a agir rápido. A gente está focando muito no ataque, né? Nas ferramentas do Estado para investigar e prender. Mas e os escudos da defesa, nessa fase de inquérito? A defesa tem um papel vital, mesmo sendo uma fase inquisitorial, sem o juiz por perto. Porque eu fico pensando, o delegado pode chamar o cara para depor. E se o cara falar, eu quero meu advogado? O delegado pode simplesmente ignorar e continuar? Nem pensar. A lei de abuso de autoridade é taxativa nisso. Se o investigado pede assistência de advogado, prosseguir com o interrogatório sem ele é crime de abuso de autoridade. Olha só. Mas aí entra uma questão prática do dia a dia. Se o advogado entra no inquérito, a delegacia vira um livro aberto. O advogado pode ver tudo que o delegado está planejando. Não, aí seria o fim do sigilo da investigação, né? O STF resolveu isso com a súmula vinculante 14. Ela garante acesso do advogado, mas com um limite muito inteligente. É como jogar pôquer, então. Como assim? O advogado tem o direito de ver todas as cartas que já foram viradas na mesa. Ou seja, os laudos, os depoimentos que já estão no papel, as provas documentadas. Mas o delegado não é obrigado a mostrar a carta que ele ainda vai puxar do baralho. Tipo uma interceptação telefônica que ainda está acontecendo. Nossa, eu vou roubar essa analogia do pôquer para as minhas aulas. É perfeita. O contraditório permite o estudo das cartas da mesa, mas mantém o sigilo da próxima jogada operacional. Legal. E tem também aquela questão da rotina policial, as fotos de prisioneiro, colher digitais de todo mundo que entrar na delegacia. Isso ainda acontece daquele jeito antigo? Não mais. O sistema evoluiu muito. A Lei 12.037 de 2009 resolveu isso. Se a pessoa tem um documento de identidade civil certinho, sem rasuras, ela não sofre a identificação criminal com foto e dedo na tinta. Acaba com aquele constrangimento desnecessário, né? Exato, salvo algumas exceções muito específicas previstas na lei. E por falar em avanços que protegem garantias, o pacote anticrime trouxe uma figura que é uma verdadeira revolução. O juiz das garantias. Isso mesmo. Lembra quando a gente falou que no modelo antigo o juiz se contaminava? Lembro. O juiz autoriza a escuta durante meses, ele já vai formando na cabeça dele o que o cara é culpado. Pois é. A função principal do juiz das garantias é atuar apenas e exclusivamente na fase de investigação para proteger os direitos fundamentais. Então ele atua como um muro? Um muro de contenção. Ele avalia se a prisão foi legal, autoriza a quebra de sigilo bancário, controla os prazos do delegado e a grande sacada é que quando o Ministério Público oferece a denúncia e o julgamento vai começar, o juiz das garantias sai de cena. Sai de cena. E o processo vai para um outro juiz, o juiz da instrução. Esse novo juiz chega limpo, sem contaminação emocional com a adrenalina da operação policial. Brilhante. Mantém a mente de quem julga protegida do viés. Mas, saindo da teoria e indo para as ruas. Falando de prisões. Vamos lá. Imagina um cenário. Alguém rouba um celular de um pedestre e sai correndo. A polícia chamada persegue o sujeito e prende ele 30 minutos depois num bairro vizinho, ainda com o celular na mão. O advogado pode argumentar que não foi flagrante porque a ação do roubo já tinha acabado meia hora atrás. O advogado pode até tentar argumentar, mas a lei categoriza isso rapidamente. Esse é o flagrante impróprio, ou quase flagrante. Flagrante impróprio. É perfeitamente válido. A lei entende que se o sujeito é perseguido logo após o crime, de forma contínua, o estado de flagrância se prolonga. Então a prisão é super legal. Faz todo sentido. A captura física resolve aquele problema urgente da rua. Mas e os crimes do colarinho branco?
onde o criminoso rouba milhões e tenta esconder o patrimônio. Ah, aí a gente precisa seguir dinheiro. É como a vítima de um desvio milionário se protege. Se o criminoso comprou uma fazenda gigantesca com o dinheiro do crime. Ou então ele tenta vender os carros que ele tinha comprado honestamente 20 anos atrás, só para esvaziar a conta e não pagar a indenização. É tudo a mesma coisa para a justiça. Não, o processo penal destrincha isso com muita precisão através das medidas cautelares reais. Tem duas principais que atacam essas situações que você falou. Quais são? A primeira é o sequestro. O sequestro incide diretamente sobre os bens de origem ilícita. Então, aquela fazenda comprada com o dinheiro desviado do crime, o Estado vai lá e decreta o sequestro, congela a fazenda. E ataca o fruto direto do crime, então. E no caso dos bens honestos, que ele está tentando vender para se blindar. Aí entra o arresto. O arresto incide sobre bens lícitos. Os carros que ele comprou com o SOR honesto lá atrás. O Estado usa o arresto para congelar esses bens lícitos e garantir que no final do processo vai ter dinheiro para o ressarcimento da vítima. Nossa, é um cerco completo. Sequestro para o dinheiro sujo, arresto para congelar o dinheiro limpo e garantir o pagamento. Exatamente. Um jogo de xadrez financeiro para não deixar impunidade econômica. Bom, a gente deu um passeio por todo esse ecossistema do processo penal hoje, desde a denúncia anônima até o congelamento de bens. E tem uma regra de ouro que acho que amarra tudo isso, né? Com certeza, o artigo 155 do CPP. Ele diz que, no fim de tudo, o juiz nunca, jamais, pode condenar o réu baseando-se exclusivamente nos elementos do inquérito policial. Porque, como a gente falou, o inquérito não tem o mesmo nível de defesa do que um tribunal, né? Exato. Salvo aquelas provas não repetíveis, tipo uma perícia num incêndio, o resto precisa passar pelo teste de fogo do processo em juízo, com o contraditório. O inquérito só ilumina o caminho. Incrível. O que fica super claro para quem nos ouve é que o processo penal é, de fato, esse ecossistema complexo de freios e contrapesos. O Estado tem ferramentas afiadíssimas para punir, prender, congelar o dinheiro de alguém, mas, por outro lado, o cidadão tem esses escudos blindados, tipo o juiz das garantias, para não ser simplesmente esmagado pela máquina. É o equilíbrio que sustenta uma democracia, no final das contas. É isso. Mas para fechar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar um pensamento, uma provocação mesmo para quem está nos acompanhando. A gente viu que o juiz das garantias foi criado justamente para separar quem fiscaliza a investigação de quem julga o caso. O objetivo é manter o juiz do julgamento puramente imparcial. Sim. Mas num mundo hiperconectado como o nosso, um mundo de vazamentos no Twitter, redes sociais debatendo o caso, jornal do horário nobre cobrindo cada detalhe de grandes inquéritos meses antes do julgamento começar. É o tribunal da internet. Exato. Será que é humanamente possível que esse juiz do julgamento chegue lá no processo limpo, sem ter formado, nem que seja no fundo do subconsciente, alguma opinião sobre a culpa ou a inocência depois de ver tudo isso na mídia? A lei tenta criar esse muro enorme de proteção. Mas será que a mente humana respeita essas fronteiras? Fica a reflexão.